Olá pessoal, tudo bem? Para esse nosso segundo encontro, nós vamos pensar um pouquinho no Edward Brunet Tyler, que foi um sociólogo que viveu a maior parte da sua vida no século XIX. Nasceu em 1832, faleceu em 1917, então praticamente toda a sua vida, toda a sua construção acadêmica, as suas teorias foram feitas no século XIX. E por que isso é importante? Se a gente for pensar na história durante o século XIX, tem algumas considerações aí que eu vou relacionar depois e vocês vão entender a importância dessa periodização das teorias dele. Bom, primeiro, já para começar a entender esse período, ele tem uma herança muito forte do iluminismo. E lembra o que foi o iluminismo? Aquela corrente filosófica, corrente não, né? Mas é um movimento filosófico que tem como uma das suas bases a razão, uma das suas bases mais fortes, inclusive, é o uso da razão e definir os seres humanos como seres racionais. Isso acabou levando à interpretação de que uma cultura ela é justamente o cultivo da razão e que todos os seres humanos são iguais. A diferença é o quanto eu uso essa razão. O Tyler pega justamente esse elemento, traz esse elemento dessa maneira para o iluminismo para construir a sua teoria universalista na sociologia. Então ele pega uma teoria do século anterior ao dele, né? O iluminismo é século XVIII, os anos de 1700, e ele no século XIX vai construir essa ideia e vai dizer que a razão ela é universal, só que algumas culturas usam menos, são menos evoluídas racionalmente, tem menos tecnologia. E qual é a cultura que tem mais? Onde eu vou achar essa razão verdadeira, essa razão maior? Na Europa, que era de onde ele estava falando, inclusive. Então, a gente consegue perceber que não é uma ideia de respeito a outras culturas ou de simplesmente entendimento de culturas diferentes, mas é uma hierarquização de culturas. Eu vou jogar uma cultura lá em cima, o que não é essa cultura está abaixo e tem que chegar naquela cultura. Por isso a teoria dele é chamada de universalista, né? Porque ele vai aplicar um conceito que é essa evolução racional a todas as culturas. Então, montando isso, a teoria dele vai de encontro ao que estava acontecendo no século XIX. Uma das coisas que vocês estudam em história é o neocolonialismo, que alguns países europeus conquistaram países asiáticos, países africanos, com o fardo da civilização, com a ideia do fardo civilizatório, que eles teriam que ir até estes países menos evoluídos para levar o progresso. Na verdade, tem atrás da cortina os motivos econômicos e outros ideais, não vamos abordar isso aqui, mas é importante entender que o Tyler escreve a teoria dele nesse momento e a teoria dele vai de encontro, ela vai colaborar com esse ideal. Então, o Tyler está nesse momento em que a Europa politicamente se considera, por medidas políticas, se considera superior, e ele está construindo uma sociologia que concorda com isso. E que, inclusive, é usada para apoiar essas decisões de Estado. Para dar mais carga teórica para essas decisões desses Estados europeus. Então é interessante nós termos essa análise histórica junto à análise teórica dele e entender essa teoria da universalidade que ele cria. Então, só para a gente resumir, ele entende aqui que a cultura, a razão, ela é um atributo de todo mundo e que essa razão vai definir a cultura. A cultura deve ser definida pela razão. E culturas mais racionalizadas estão no topo e abaixo disso estão as culturas menos racionalizadas. Portanto, essas culturas menos racionalizadas devem chegar ao mesmo nível que as culturas mais racionalizadas. Qualquer dúvida deixem abaixo
e abraços de álcool em gel para vocês.